O tema dessa noite é uma série de mensagens que nós vamos iniciar. Essa vai ser a primeira. E o tema dessa noite é pobreza, riqueza e prosperidade. Repete comigo: pobreza, riqueza e prosperidade. Deuteronômio 8:18 diz assim: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Repete comigo: produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É engraçado que quando nós vamos falar sobre riqueza, prosperidade, existe um tabu muito grande no que diz respeito à igreja. Eu não vou talvez discordar com você, porque existe muitos pastores e muitas igrejas pregando a teologia da prosperidade de uma forma: hoje você tem que vir, hoje você tem que trazer um dinheiro para a igreja. É uma forma de barganha, de troca. Isso não existe. Deus ama quem dá com alegria, diz amém. Então não é por obrigação, não é porque... E eu concordo, existem muitos líderes que muitas vezes são corruptos. Igreja falar de prosperidade e dinheiro, se você já leu a Bíblia, você vai entender que a Bíblia fala mais sobre finanças do que sobre o amor. Porque falar sobre dinheiro, sobre área financeira, é algo espiritual. Hoje nós vemos muitas famílias sendo destruídas por conta da vida financeira. Muitas pessoas tirando as suas próprias vidas porque estão endividadas. Alguém já conhece alguém assim? Já conheceu? Já ouviu falar? Exatamente. É algo espiritual. Por isso que a primeira coisa que eu quero que você entenda, antes de eu iniciar a mensagem, é que prosperidade não é ter, é ser. Vou repetir: prosperidade não é ter, prosperidade é ser. Porque muitas pessoas, por mais que elas tenham riquezas, talvez você já conheça alguém assim, ou já conheceu, que tem rios e mares de dinheiro, patrimônios enormes, mas não é feliz, não é próspero. Para mim, prosperidade, queridos, é você ter uma família alicerçada em Jesus, apaixonado por Jesus. Prosperidade para mim não define na sua conta bancária, mas aquilo que você é por essência. Nós vamos falar sobre isso. Estava em reunião aqui ontem com a minha equipe de louvor. Nós fomos constrangidos de uma forma, eu principalmente, assim em particular, fui muito constrangido. Tem um filho dessa igreja, uma família, que eu achava que ele morava aqui para baixo aqui. Sou novo na cidade, não conheço muito bem. E todas as celebrações eles vêm a pé. Ele e a esposa empurrando um carrinho com um bebê deve ter uns 4, 5 meses. 2 meses. Aí, nós conversando aqui ontem, ele foi testemunhar o milagre que Deus fez na vida dele. O sonho dele era passar num concurso público, e glória a Deus ele passou. Aí quando ele testemunhou isso, eu quis compartilhar essa história dele com o pessoal do louvor. Eu achava que ele morava aqui para baixo. Aí o pastor Lucas falou: não, ele mora lá perto de casa. Qual que é o bairro? São Francisco. Gente, é longe da igreja. Ele vem a pé com a esposa, empurrando carrinho de bebê, muitas vezes debaixo de sol. E eu nunca vi, ainda até falei com o pastor Lucas, que está mais próximo, se eu estiver errado me corrija. Eu nunca vi esse rapaz reclamando, murmurando ou triste. Sempre disposto a servir a casa de Deus. E muitas vezes eu e você temos um carro bom com ar-condicionado, e a gente acorda e fala: acho que hoje eu não vou na igreja não. Será que eu vou para a igreja hoje? Isso me pegou. Muitas vezes alguns dão carona, ele tem até vergonha de pedir carona, mas ele vem a pé. Isso me pegou. Por isso que eu falo que prosperidade não é ter, é ser. Ele vem por conta de Jesus.
E por conta da fidelidade dele, Deus honrou ele, passou no concurso. E no mesmo momento que ele compartilhou, eu estendi a mão, porque eu uso a minha boca para profetizar. E eu falei: ainda esse ano, Deus vai te abençoar com um carro. Você vai carregar sua família. Ele chorou, recebeu, e eu creio em nome de Jesus que ele vai receber uma bênção de Deus. E muitas vezes eu e você pensamos 10 vezes em vir para a igreja, adorar Jesus. Sempre nós queremos algo a mais, a gente nunca está contente com o que temos. O sonho dele talvez seria ter uma moto. Você que tem uma moto às vezes reclama de vir para a igreja de moto porque bagunça o cabelo. E você quer um carro, e muitas vezes quem tem um carro quer trocar de carro. A gente nunca está satisfeito com aquilo que Deus dá para nós. A gente nunca está satisfeito. E nós temos que ser gratos àquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas. E existe um tabu muito grande no que diz respeito à prosperidade, crescimento e em riquezas, onde ser pobre é sinônimo de espiritualidade. Quantos já não ouviram isso? Pastor tem que ser pobre, porque se o pastor tiver um carro bom, as ovelhas já vão olhar torto. Se o pastor tem uma condição boa, uma casa boa, ou tem condições de comer em lugares bons, já é uma questão de questionamento. Fala na Bíblia para mim, começando lá no Antigo Testamento, se algum homem de Deus, algum rei que Deus levantou, era pobre. Lembrando, eu vou repetir essa frase todas as vezes para você não se constranger: prosperidade não é ter, é ser. Hoje, quando nós vemos o crescimento da igreja, a mãe em Araçatuba, tudo que o nosso bispo, ele é o meu pai, participei da intimidade dele, conheço aquele homem, hoje vê tudo que ele vive, prega no mundo inteiro, literalmente, Deus abençoando ele, hoje ele é um homem próspero. Só que até hoje, depois de Jesus, eu nunca conheci um homem tão generoso igual meu pai, bispo Marcelo Toschi. Eu nunca conheci um homem tão generoso igual ele, porque eu participei da intimidade dele. Eu já vi aquele homem fazer coisas com a sua generosidade que eu fiquei de boca aberta. Falei: cara, não é possível. E muita gente critica pelo carro que anda. Para quem não conhece a história dele, ele já morou numa casa que o chão era de barro, 2 cômodos, ele, a bispa Ana e a filha, que hoje é a pastora Karen, lavava roupa no córrego, pregava para índio, mas a fidelidade dele no Senhor, o mais interessado em nos abençoar é o Senhor, diga amém. Então é uma linha muito tênue que a gente precisa entender a questão da prosperidade. Por que muitas pessoas que não têm Jesus são prósperas, ricas, entre aspas? Muitas vezes Deus abençoa o ímpio para poder te abençoar, porque o cristão não ocupa o lugar e a posição que ele deveria ocupar. O cristão, ele pode chegar no momento de comodismo ao ponto dele sentar no sofá e falar assim: bom, Deus é o dono da prata e do ouro, então derrama, Senhor. E ele está dizendo assim: vai estudar, vai trabalhar, vai crescer, vai aprender. Não faz sentido. Por isso que prosperidade não é ter, é ser. Eu vim de Araçatuba antes de eu ser pastor. Eu já era integral na igreja, mas eu trabalhava, eu era personal, e eu dava aula para pessoas milionárias em Araçatuba. Conheço pessoas bilionárias, que moram em casa de 3.000 metros quadrados, mora sozinho, as 2 filhas moram fora, que é adolescente, é separado da esposa, a vida é um caos. Aí eu te pergunto, isso é prosperidade? Dinheiro nenhum compra o sacrifício de Jesus na cruz, que nos traz paz, contentamento e plenitude. Nada paga.
E precisamos entender a área espiritual de tudo isso. Repete comigo: prosperidade não é ter, prosperidade é ser. Tem tudo a ver com o teu coração. De outro lado, aqueles que veem a riqueza como um fim em si mesmo, medindo a sua vida pelo acúmulo de bens e sucesso financeiro. Mas qual é a visão de Deus, pastor, sobre tudo isso? O que a Bíblia realmente ensina sobre riqueza e prosperidade? Essa série de mensagens é baseada no livro do Chris Vallotton, pastor da Bethel Church nos Estados Unidos, uma das igrejas mais relevantes do mundo. Vou ver se eu consigo alguns livros para domingo que vem, para nós vendermos aqui na nossa loja. Esse livro tem destravado muitos empresários em Araçatuba. Pobreza, riqueza e prosperidade. Esse pastor é muito influente. Ele é conselheiro de governadores, deputados nos Estados Unidos. É um cara influente. Pessoas de alto escalão chamam ele para aconselhamento. Aí tem gente que fala: não, para você ser espiritual você tem que ser pobre. Como nós vamos atingir a alta sociedade lá fora? Como eu vou investir, eu pastor, no meu conhecimento, no meu estudo? Eu vou sentar com os grandes, eu vou fazer o quê? Eu não vou ter palavras. Eu preciso ser influência lá, igual o pastor Giovanni profetizou sobre os jovens. Vai discipular reis. Esse tabu tem que quebrar. Prosperidade é algo do Senhor. O reino de Deus é um reino próspero. O maior interessado em fazer você prosperar é o Senhor, mas tem a ver com o teu coração. Não adianta nada você ter milhões na conta e você é igual aquelas. Já ouviu pessoas assim? Ó, pastor, esse cara aqui ele é dono da metade de Penápolis. Ah, é? Ó, dá uma olhada. Ele é simples de tudo. Ó a camisa rasgada, ó o carro dele. Isso é espírito de escassez. Se Deus está te dando condições, se Deus te dá o privilégio de você prosperar, tem gente que vive nessa espiritualidade de escassez. Ai, é sinônimo de humildade, pelo amor de Deus. Humilde é você ter o que tem e partilhar com quem não tem. Não tem a ver com a quantidade, mas tem a ver com o seu coração. Tem gente que quer acumular bens, seja financeiro, sejam bens materiais, onde a traça vai comer e a ferrugem vai corromper. Nós não vamos levar nada. Quantas pessoas morrem e depois a família descobre que tinha uma herança, viveu passando necessidade, viveu assim, ó. Tem gente que você coloca um eno na mão, ele mergulha uma piscina de 2.000 metros e o eno não desfaz, porque é assim, ó. Espírito de escassez. E aqueles também que não têm e só vivem reclamando. Ai, Deus, derrama a bênção. E Deus está falando assim: levanta desse sofá, vai estudar, vai obter conhecimento. Repete comigo: Deus se move com quem se move. E muitas vezes a gente reclama. Olha o que Chris Vallotton diz: a pobreza não é uma condição financeira, mas uma mentalidade. Da mesma forma, a prosperidade verdadeira não é apenas sobre o dinheiro, mas sobre uma vida plena e significativa. Entra na frase que eu estou dizendo: prosperidade não é ter, é ser. Eu já entrei em casas, não sei se você teve essa oportunidade, mas eu já entrei em casas em Araçatuba, porque nós fazemos um trabalho de assistencialismo, e quando uma família mandava mensagem no Instagram da igreja: eu preciso de ajuda, eu preciso de comida, o bispo me direcionava para visitar essas famílias. Eu já entrei em casas de 3 cômodos, 5 filhos, o cunhado e o sogro morando também. Aí você abre a despensa, não tem nada. Eu já abri geladeira de só ver água. Aí você olha para a pessoa, ela olha para mim e fala assim: pastor, eu nunca vou desistir do meu Deus, eu sei que Deus vai mudar minhas circunstâncias. Uau! E muitas vezes eu e você, com arroz e feijão, o bife e a batata frita, a gente reclama. Eu estou falando, não estou apontando o dedo para você, pelo amor de Deus, porque eu já reclamei. Nossa, comeu algo diferente. A gente fala assim, involuntário.
e a gente não dá valor naquilo que Deus tem colocado em nossa mesa. Prosperidade é você olhar para aquilo que você tem e celebrar ao Senhor com aquilo que você tem. Tudo começa por aí. Ser fiel no pouco para Deus te colocar sobre o muito tem a ver com o seu coração. Você se alegrar com aquilo que Deus tem entregado sobre a sua vida. Diga amém. Muitos cristãos ainda vivem presos em um espírito de escassez, acreditando que nunca terão o suficiente, ou que é errado desejar crescer e prosperar. Ei, não é errado, desde que o seu coração esteja alinhado ao coração do Senhor. Almeje por crescimento, por prosperidade, mas não que isso venha aumentar o seu ego, que você centralize essa prosperidade só em você, porque o reino de Deus é um reino que tem empatia. É um reino que tem empatia. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito nessa casa, desde quando eu cheguei, tem abraçado a mim e a minha família. Ele me constrange todas as vezes com a sua generosidade. Compartilhei isso com a equipe de louvor ontem. É o cara que mais abençoa essa igreja, e a minha vida é ele. Nunca vi esse cara reclamar, e quanto mais ele abençoa, mais eu vejo Deus aumentando o fluxo de bênção na vida dele, porque tem a ver com o coração. Almeje sim por crescimento e prosperidade, desde que você esteja com o seu coração alinhado ao Senhor, ao ponto de, aquilo que o Senhor me der, eu vou corroborar para o avanço do reino de Deus. Muitas vezes a gente fala, Deus me prospera. Sabe por que Deus não te prospera? Porque o teu coração tem um espírito de escassez dentro dele, e a escassez é um espírito maligno. Você está pedindo por prosperidade, por riqueza, mas isso é para satisfazer as suas emoções, o seu ego. Hoje é uma noite de destravar. Você vai ver no decorrer da mensagem, muitas vezes a gente tem esse espírito de escassez e não sabe. Muitas vezes a gente tem esse espírito de escassez e não sabe. Que essa série abra os seus olhos para uma nova forma de viver, onde você não apenas seja suprido, mas também se torne um instrumento de transformação para outros. Deus quer prosperar você, para que através da sua vida, você abençoe outras pessoas. É isso que Deus quer fazer. E em primeiro lugar, o tema de hoje, da mensagem de hoje, que é a primeira, rompendo a mentalidade de escassez. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 8:9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Pastor, está vendo? Você está se contradizendo aí, porque muitas pessoas acham que Jesus era pobre. Como o senhor está falando de prosperidade e riqueza, se Jesus veio e se fez pobre? Ei, Jesus não era pobre, o ministério de Jesus não era pobre. O ministério de Jesus tinha tesoureiro, e a Bíblia fala que todas as vezes ele arrancava dinheiro da bolsa e guardava. O ministério de Jesus era financiado por pessoas que tinham boas condições. Nunca faltou no ministério de Jesus. Todo mundo acha que Jesus era pobre, andarilho, que não tinha onde dormir. Ei, você tem que ler a Bíblia direito. Pastor, mas você acabou de ler em 2 Coríntios que ele se fez pobre. Não, deixa eu te explicar, vou desenhar para você. Jesus é o Filho de Deus, diga amém. Ele tem toda a autoridade, ele é o dono de tudo, porque Deus, ele é a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ele é então ele é dono de tudo. Ele vem nessa terra sendo dono de tudo, e ele quis mostrar para os discípulos que mesmo ele sendo dono de tudo, ele não era nada, ele era pobre. Porque você pode ter muito dinheiro e pisar nas pessoas. Ele mesmo, com a autoridade, tudo que ele tinha, ele se fez pobre na essência. Não tinha a ver com recurso. Você precisa interpretar a Bíblia direito. Então não tinha a ver com o recurso dele. Não. A família dele, a família do pai e a mãe dele tinha era uma classe média, era de classe média a família dele, de carpinteiros. Eles não eram pobres. Ele se fez pobre na essência.
Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e despreza, desfaz as pessoas, olha torto para quem não tem. O que ele estava ensinando aos discípulos e a mim e a você? Eu posso te prosperar, posso te fazer muito rico, só que você tem que sempre estar com o seu coração alinhado ao meu, não desprezando ninguém, não se desfazendo de ninguém. Jesus, ele era próspero, e muitas vezes ele estava andando com pessoas pobres, sempre no meio de pessoas pobres, sempre ensinando sobre crescimento. As parábolas que Jesus conta, ele conta mais sobre crescimento, prosperidade e riqueza do que qualquer outra coisa. Vai ler a Bíblia. Sempre em crescimento e em expansão, Jesus está falando. Jesus não tem problema com prosperidade, ele é o mais interessado em te prosperar, mas tudo tem a ver com o coração. Pobreza não é apenas uma condição financeira, mas é uma mentalidade. É aqui, ó. Aquelas você já deve ter visto também, aquelas pessoas que não tem nada, aí senta no Instagram, ela posta uma vida de rico. Quem já viu isso? A gente sabe que está devendo para a cidade inteira, mas está pagando de rico. É aquela frase que eles falam, né? Está devendo, mas está luxando. Isso é mentalidade. É mentalidade. Deus não tem problema com prosperidade. Repete comigo: Deus não tem problema com prosperidade. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. O importante é o coração. É o coração. Alinha o teu coração com o Senhor. Ele quer te prosperar para que você abençoe outras pessoas. Quando olhamos para o ministério de Jesus, muitas vezes temos a impressão disso, que ele era pobre, necessitado, sem lugar para dormir, era andarilho. Mas olha o que Chris Walton diz: Jesus não era peregrino errante, atravessando o país com 12 desocupados, não. Ele na verdade era um famoso rabino viajante, que cresceu em um lar de carpinteiros de classe média, e tinha um ministério muito bem financiado. Lucas 8 e João 12, dentre outros textos que falam sobre o ministério de Jesus, que era financiado e sustentado por pessoas abastadas, pessoas que tinham condições. Apesar disso, Jesus o tempo todo estava andando em meio aos pobres, ensinando, capacitando. Maria, Marta e Lázaro, que eram as pessoas que mais Jesus recorria, são pessoas que eram prósperas, acompanhavam Jesus em seu ministério. A túnica de Jesus, quando Jesus é capturado pelos soldados, que ele vai para a cruz, fizeram um leilão da túnica de Jesus, porque a túnica de Jesus era uma túnica muito cara na época. Eles dividiram em 4 para fazer um leilão da túnica de Jesus. E você vem falar para mim que Jesus era pobre? Recapitulando, prosperidade não é ter, prosperidade é ser. A túnica de Jesus foi leiloada, era de linho sem costura. Olha só como Jesus era. E quem financiou isso? As pessoas, diga amém. Ele era financiado por pessoas. A igreja, ela cresce, ela avança conforme a sua generosidade. Quanto mais as pessoas investiam no evangelho de Jesus na época dele, mais pessoas eram alcançadas. Quanto mais você investir no reino, mais o reino vai crescer, diga amém. Quando olhamos para os textos da pesca maravilhosa em Lucas 5 e João 21, vemos que Jesus transformou uma ocupação escassa em uma vocação próspera. Acompanhe comigo o texto, João 21, 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor, Simão. Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar.
Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Tudo que Deus faz em abundância, todos os milagres que Deus fez de multiplicação foi algo grande, porque o nosso Deus é grande, tudo que Ele faz em abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir, e o Senhor veio para nos dar vida em abundância. E muitas vezes nós limitamos o reino de Deus. Como eu disse, ser espiritual é ser pobre. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Deus vai te prosperar. Mesmo assim, você não vai deixar de ser espiritual, porque o teu coração está alinhado ao coração do Senhor. E o que Ele quer é fazer você prosperar. Eu vou repetir isso várias vezes, porque é a vontade de Deus para você. Deus não te criou para sobreviver. Tem pessoas sobrevivendo. Não, Deus não te deu uma carteira de trabalho, Deus te deu uma identidade. Você é filho, filho do dono da prata e do ouro. Acaso Deus tem prazer em você passar por dificuldades e permanecer nessa dificuldade? Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer em te prosperar. Essa é a vontade do Pai. Olha o que Chris Vallotton diz: Jesus era muito consciente de que a maneira como as pessoas administravam o dinheiro era frequentemente um reflexo do que se passava nos corações delas. Tudo tem a ver com o coração. Tudo tem a ver com o coração. O objetivo dessa série é quebrar o alicerce da pobreza e liberar um espírito de prosperidade sobre a sua vida. Nós somos uma igreja que visa a prosperidade, sim, o avanço do reino, sim. Essa igreja que você acabou de ver, a nossa igreja mãe, era uma igreja de 200 membros, banco de madeira que não podia nem bater palma. E o avivamento chegou através da vida do bispo, que era um pastor de jovens. E olha o que aconteceu, você acabou de ver. Quase 2.000 jovens, mais de 53 cidades envolvidas, pregando o evangelho de Jesus. Uma igreja que não é próspera, uma igreja que não cresce. Mas isso é mentalidade, diga amém. Essa mentalidade tem que ser virada em mim e em você. Terei mais do que necessito para investir no reino e promover o evangelho. É a declaração profética que a gente faz. Quanto mais você virar uma chave no que diz respeito a investir no reino e promover o evangelho, mais essa igreja vai crescer, mais famílias vão se achegar. Daqui uns anos essa mesma conferência vai estar acontecendo aqui na cidade de Penápolis. Eu creio nisso. Eu creio. Muitas famílias se achegarão. Em primeiro lugar, identificando a mentalidade de pobreza. Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. A mentalidade de pobreza não se trata da quantia que possuímos, mas de como pensamos sobre os nossos recursos. Vou te passar algumas características da mentalidade de pobreza. Primeira delas, medo constante de perder o que tem. Se você tem medo de perder o que você tem, que você construiu, você tem uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de escassez, porque você está pondo a expectativa no teu bolso. E quem te abençoa é o Jeová Jireh, é o Deus que provê sobre a sua vida, não é o seu bolso. Tem pessoas que têm medo de perder o que tem. Eu tenho medo. Tem gente que não dorme. Eu conheço milionários que não dormem, com medo de perder o mínimo que tem. Porque a expectativa está no seu bolso, a sua expectativa não está no Senhor. Se você tem medo de perder o que tem, você tem um espírito de escassez, de pobreza, dificuldade em celebrar o sucesso dos outros, você tem um espírito de pobreza. Você não consegue celebrar a conquista do seu irmão,
comprou uma moto, trocou de carro, e mudou de casa, construiu uma casa, ou comprou uma roupa nova, ou você não consegue celebrar. Tem alguma coisa errada aí. É espírito de escassez, de pobreza, é um espírito maligno. Se tem uma pessoa que sempre celebrou com as minhas conquistas e sempre me impulsionou a crescer, a prosperar, porque conhece o meu coração, sabe que eu tenho um coração que compartilha, chama-se Bispo Marcelo. Foi o cara que mais me impulsionou a crescer e prosperar. Todas as vezes que eu troco o carro, da última vez, penúltima vez que eu troquei o carro, ele celebrando, vem aqui me pegar para a gente ir para a academia juntos. Colocou as mãos, orou, abençoou, filho, cresça, rompa, viva o melhor de Deus, Deus vai te abençoar. Por isso que o meu papel hoje, que eu aprendi a ser assim, é abençoar a sua vida, te impulsionar a crescer. Tem que celebrar. Tem gente que não consegue celebrar a conquista dos outros. Esse espírito vai ser quebrado hoje. Por isso que eu falei, às vezes você tem isso dentro de você e nem sabe. Não é inveja não, é espírito de pobreza. Você tem que celebrar a conquista do seu irmão. Celebre, profetize. Eu fiz isso na vida de um irmão aqui da casa. Eu precisava trocar meu carro, porta-mala pequeno, neném nasceu, é carrinho, é mala, aquele monte de coisa, motoca. Toda vez aquele transtorno para sair de casa. Falei, Senhor, me abençoa. E o Senhor me abençoou. Só que antes do Senhor me abençoar, nós estávamos num lugar, numa reunião, e esse filho falou assim, rapaz, esse dia eu fui ver um carro igual o seu, mas já tinha vendido na concessionária, lá na loja. Eu olhei para ele e falei assim, meu carro é seu. Meu carro vai ser seu. Eu fui tão profeta nesse dia, que eu falei, vai do lado do carro que eu vou tirar uma foto. Tinha uns 4, 5 junto comigo. Foi ou não foi, filhão? Tirou uma foto lá, apontando para o carro, falei, esse carro é seu. Cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, ó, já vendi o carro para o fulano. Posso falar teu nome, filho? Já vendi o carro para o KT, o carro é dele. Amor, falei, não, já vendi, está profetizado. Assim como eu profetizei na vida desse filho do louvor, Deus vai prosperar ele. Deus conhece meu coração, se eu tivesse condições, eu abençoaria ele. Mas Deus vai abrir portas, e Deus vai honrar essa família. Resumindo a ópera, não deu 1 mês e meio, o filhão está com o carro. Profetiza, celebre a conquista do seu irmão. Que eu mais quero ver, que você me ouve aqui falar sobre crescimento, expansão, a igreja vai crescer, e Deus colocou algo no meu coração. Ei, mas quando a igreja cresce, você cresce porque você é a igreja. Quando eu falo de crescimento, não é só de 4 paredes, não. Crescimento espiritual, emocional, financeiro, prosperidade, é tudo isso. É um fluxo, isso acontece. Eu já vi em Araçatuba, irmãos, em Araçatuba, chegar no meio de um face a face, com a chave de um carro e o documento, e falar assim para o outro, Deus mandou te entregar esse carro, te abençoar. O outro ficou até constrangido, cara, você está doido? Não, vai orar direito. Não, Deus falou comigo. Lá está acontecendo um avivamento. De vez em quando vocês vão me ver andando uma motinha elétrica aí. Eu tenho uma motinha verde, parece uma Harley Davidson. Uma nova daquela, zero, custa quase 17 mil reais. Eu fui abençoado, uma pessoa me abençoou. Porque é um fluxo. É um fluxo, quanto mais você recebe, mais você compartilha, e mais Deus derrama. Nós vamos falar sobre isso. Outra característica, dependência excessiva de fatores externos para se sentir seguro. Você precisa se sentir seguro com algo externo. Quando você olha para Abraão e seu sobrinho Ló, chega um momento que Deus prospera tanto a vida deles, é tantas ovelhas, que os seus pastores começam a brigar, ter confusão, porque tinha muita ovelha. Deus prosperou muito eles. Abraão saiu da tua terra, lembra? Do meio da sua parentela, foi para um lugar onde Deus ia mostrar, e nesse lugar Deus prosperou, ele levou o seu sobrinho, Deus prosperou os dois, ao ponto de dar confusão com tantos bens que tinham. Abraão chega nele e diz assim, ei, ô meu lindo, vem cá, olha para cá e olha para lá, para o lado do Rio Jordão e para o lado aqui de Canaã, nós precisamos nos separar. Deus está nos abençoando muito, está dando briga,
E Abraão diz assim para ele, que Abraão é o pai da fé, sim ou não? A expectativa de Abraão não está nas circunstâncias, está no Senhor. Ele diz assim para o sobrinho dele: escolhe o lugar para onde você quer ir, você escolhe primeiro. Aí ele olha para os dois lados. O lado do Jordão era o lado da terra melhor, do lugar melhor. O lado do outro lado ali de Canaã já não era um lado muito bom, uma terra muito boa. Ele deu a opção do seu sobrinho escolher primeiro. E o sobrinho falou: eu vou para o lado bom lá. Então amém, pode ir, eu vou para esse lado aqui. A Bíblia fala que Ló teve muitos problemas onde ele estava, mas Abraão prosperou naquela terra onde ele estava. E não era uma terra boa. Então deixa eu te dizer uma coisa: não é a geografia que define aonde você vai chegar, onde você vai crescer. Na verdade, a geografia vai assistir o que Deus vai fazer na sua vida. Não é as circunstâncias que você passa que vai te definir, não. As circunstâncias vão olhar para você e vai falar assim: uau, que Deus é esse? Porque você é fiel. Mas também, pastor, é o trabalho onde eu estou. Não tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com o seu coração. Eu preciso ser concursado, eu preciso... Não, você não entendeu nada. Prosperidade não é ter, é ser. Diga amém. A pobreza vê escassez em todo lugar. A prosperidade vê oportunidade em qualquer lugar. Se nós formos olhar para a realidade da nossa igreja hoje, Deus me apontou algo a respeito dessa igreja. Recebi várias palavras, inclusive essa semana, de uma missionária, confirmando. Nem conheço, nunca vi essa mulher, ela também nunca me viu. Pediu meu telefone, ela orando, me veio, eu no coração, me veio a igreja. Ela falou assim: tem uma batalha que você está travando, mas aquilo que Deus colocou no teu coração sobre a cidade de Penápolis, não é sobre a igreja, vai acontecer. Permaneça firme. Aquilo ali testificou no meu coração. Até macumba já colocaram no nosso estacionamento aí. Semana passada, meti o pé já, repreendi. Por quê? Quando uma cultura é estabelecida, toda a realidade muda e o inferno fica bravo com isso. Mas deixa eu te dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nós vamos crescer, nós vamos romper e muitas famílias vão se render aos pés de Cristo. Se for para Jesus, aplauda mesmo. Mas se eu for olhar para a realidade nossa, para o lugar onde Deus me mostrou, mas eu creio que esse dia vai chegar, porque eu não preciso das circunstâncias ao meu redor, da realidade que eu estou vivendo hoje para definir, porque eu tenho dentro de mim, e essa igreja é uma igreja que tem um espírito de prosperidade, de crescimento. Nós vamos abençoar muita gente, muita gente. A cidade de Penápolis vai ser tocada através do Evangelho. Pobreza versus prosperidade, olha só. A pobreza vive para o hoje, mas a prosperidade deixa um legado. A pobreza vê em cada oportunidade um problema, mas a prosperidade vê em cada problema uma oportunidade. A pobreza teme o futuro, mas a prosperidade faz história. A pobreza culpa os outros por suas condições, mas a prosperidade se responsabiliza por coisas que não são a sua culpa. A igreja se responsabiliza por coisas que estão acontecendo na cidade, sim, porque nós como igreja vamos ocupar esses lugares e transformar esses ambientes, através do avivamento. Deus disse isso para mim, essa igreja será um celeiro de avivamento. A pobreza pergunta: o que vai fazer por mim? A prosperidade pergunta: em que vale a pena investir? É aquelas pessoas que tudo ela se põe como coitadinha. Já conversou com pessoas assim? Como que você está? A pessoa tem Jesus, já tem tudo. Pastor, sabe, né? Dificuldade, passando uma necessidade aqui, uma necessidade ali. Aí eu pergunto: mas e aí, o que você está fazendo? Pastor, estou sentado no sofá assistindo Sessão da Tarde, esperando Deus derramar a bênção. Meu lindo, não vai acontecer. Deus se move com quem se move. Você quer ser o quê? Qual legado você quer deixar? Invista na sua vida. A pobreza anda com os outros descontentes para validar suas acusações, mas a prosperidade se cerca de influenciadores poderosos. Esse é o nosso papel. Olha o que Chris Volton diz: a pobreza é um sistema de crenças construído sobre uma mentira. Ela convence você de que não há suficiente para todos,
que a escassez é inevitável e que você sempre dependerá das circunstâncias para sobreviver. Ei, desligue o modo sobrevivência e liga o modo contemplação. Contempla aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Tem tantas coisas que muitas vezes você não enxerga espiritual, que Deus colocou nas suas mãos. É por isso que eu uso essa expressão, eu chapo mesmo no que Deus quer fazer aqui. Eu consigo ver com os meus olhos espirituais. Olha para a sua vida hoje. Olha para aquilo que você está construindo. Recebemos uma palavra profética aqui de projetos engavetados. Às vezes você, por conta das circunstâncias, você travou. Jeremias 29:11, que a filha trouxe aqui: sou eu que conheço os planos que tem para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Prosperidade é do Senhor. Ele é o maior interessado. Coloque sua expectativa nele. Coloque sua expectativa nele. Eu tenho orado, Deus vai enviar pessoas. Pastor, eu quero investir. O que nós vamos fazer para a igreja? Recebi palavra de pastores. Você vai ver, vai chegar alguém e vai financiar o crescimento do reino. Amém. Estou orando por isso. Melhor você deixar um legado como esse do que deixar bens aí para as famílias ficarem brigando e criando discórdia. Talvez você tenha ensinado que a humildade exige que você se sinta mal. Eu preciso ser. Eu não posso trocar de carro, porque o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Eu gosto de me vestir bem. Se eu tenho condições, eu me visto bem. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Eu confesso. Vou confessar aqui para vocês, nem falei isso de manhã. Eu precisei trocar o carro. Olha o espírito de escassez, que muitas vezes a gente não discerne, mas passa por nós. Recém-chegado na igreja, muitos não me conhecem. Falei para a minha equipe de louvor ontem: se aproxima de mim, conheça a minha casa, minha família, conheça o meu caráter, para que você confie naquilo que eu compartilho com você. Pastor que não cheira ovelha não é pastor. Já fui na casa de várias pessoas aqui. Eu sou isso aqui. Eu sou o que eu prego. E passou pela minha cabeça, mas não foi nem a igreja, o que a liderança vai pensar? Chegou a passar isso, Rod, na minha cabeça. Mas eu não comprei com o dinheiro da igreja. Eu comprei com um apartamento que eu vendi em Araçatuba. Senão eu não conseguia trocar o carro. Simples assim. E eu até passou na minha cabeça, cara, será que, né? Pastor chegou agora e até trocou o carro. Que boca maldita, empresta a boca para Satanás. Tudo que Satanás precisa é de uma voz. Aí quando você abre a tua boca para falar uma coisa dessa em alguém que é ungido por Deus, a palavra fala que você amontoa a brasa na tua cabeça. E na hora eu já repreendi, falei: não, Deus está me prosperando, é crescimento. Sai para lá, mundiça. Esses pensamentos vêm na mente da gente. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Isso é humildade. Humildade significa você ser ensinável, influenciável, corrigível, voluntário, vulnerável, aberto a exortações, alinhamentos. Isso é ser humilde. Humildade permite que os outros sejam protagonistas, enquanto você fica só nos bastidores. Isso é humildade. Em segundo lugar, renovando a mentalidade, a mente pela verdade. Renovando a mente pela verdade. Romanos 12:2, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa na nossa mente. A nossa maior luta está na mente. Olha o que Chris Vallotton diz: esse cara, ele pensa num cara que é próspero, esse pastor. Durante anos achei que ser pobre era sinônimo de ser espiritual, até que percebi que Deus não nos chamou para sobreviver, mas para prosperar e fazer a diferença no mundo.
Cada um de vocês podem fazer a diferença no mundo. Cada um de vocês. Filipenses 4:12 nos lembra que a nossa confiança não está na riqueza ou na pobreza, mas na suficiência de Deus. Olha o que diz em Filipenses 4:12: sei que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Cara, não tem a ver com o que você tem, mas naquele que te fortalece, que é o Senhor. Ei, aquela cruz não foi por acaso. Aquela cruz está ali para você olhar. E muitas vezes tem pessoas que são católicas e chegam em mim e falam assim: pastor, por que não tem Jesus na cruz pregado? Porque nós celebramos um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Eu não preciso olhar para a cruz e ver o sacrifício dele, porque muitas pessoas acham que a cruz foi o final de todas as coisas, mas deixa eu te dizer, a cruz foi o início dela. O povo achou que matando Jesus ia parar uma revolução, mas eles não entenderam que quando ele morresse a evolução começaria. A cruz foi o início de todas elas. E ele é quem te sustenta. Hoje ele está à destra de Deus. E o maior interessado em te prosperar é o Senhor Jesus. Porque ele era próspero. Mas tem a ver com o coração. Deus quer alinhar o teu coração primeiro, antes de derramar. Nós celebramos um Deus que é vivo. É um Deus vivo. Eu não olho para Deus crucificado. Eu olho para Jesus, um Senhor ressurreto, maravilhoso, conselheiro. Esse é o nosso Senhor, diga amém. A mentalidade do reino nos ensina que prosperidade significa plenitude. Ei, você precisa abrir os seus olhos espirituais para enxergar a plenitude de Deus na sua vida. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É aquelas pessoas que chegam em mim e falam: pastor, recebi uma proposta de emprego, é fora da cidade e tal, e primeiro eu vou, depois eu levo a minha família. Já começou errado. Ei, Deus não dá bola fora. Peraí, você vai, sua família vai ficar. Quantos amigos não foram para o Japão antigamente, voltaram? Quantos não foram para os Estados Unidos achando que ia ganhar a vida e voltaram? Ei, se tem uma coisa que Deus não faz é separar a família, diga amém. Porque eu vou ganhar mais, mas o que adianta? Vocês é uma só carne, quando vocês se separam, vocês estão se separando. Não faz sentido para mim. Porque Deus falou, eu tenho medo disso. Deus falou. Teve um adolescente uma vez lá na Nazi, que pela terceira vez ele chegou em mim falando que Deus falou que era para ele namorar a menina. Na terceira vez eu falei: você está de brincadeira comigo ou de brincadeira com Deus? Que Deus é esse que erra toda vez? É a terceira. É jovem desse jeito, né? Vai orar e jejuar direito, rapaz. Que negócio é esse? Deus falou. Ei, vai discernir a voz de Deus. Porque eu tenho que ir lá. Pastor, lá não tem igreja, não vai ter onde eu congregar. Peraí, eu não entendo. É aqueles que chegam assim: pastor, Deus mandou dar um tempo do ministério. Eu falei: Deus mandou? Você está servindo todo domingo, toda terça, todo... Não, mas Deus mandou dar uma segurada. Tá. Aí eu falo: Deus, é o Senhor mesmo? Fala comigo, né? Por favor, fala direito com essa pessoa aí. Ele tem que ser suficiente para você. A mentalidade do rei nos ensina que Deus nos dá recursos para que sejamos uma bênção. Aquilo que Deus te dá para você compartilhar com os outros. Nossa identidade não está no que possuímos, mas em quem somos em Cristo Jesus. É a essência. Descubra quem Deus diz que você é. Há centenas de passagens bíblicas que revelam sua maravilhosa identidade em Jesus.
E agora hoje você pode dizer: agora eu sou nascido de novo. 1 Pedro 1,23, filho de Deus, João 1,12, salvo pela graça por meio da fé, Efésios 2,8, amado, João 3,16, abençoado, Efésios 1,3, uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17, reconciliado, Romanos 5,11, justificado, Romanos 5,1, justo, 2 Coríntios 21, perdoado, Colossenses 1,14, inculpável, Colossenses 1,22, sal e luz, Mateus 5,13. Isso é quem você é em Deus. Ei, você tem que se mexer, cutuca alguém do seu lado aí. É quem você é em Deus. Se move. Estou falando verdades do reino de Deus para a sua vida, e você, ei, é quem você é. É quem você é em Cristo Jesus. Veja-se como Deus o vê. Que você imagina tem um enorme efeito em quem você está se tornando. Ai, eu não gosto de pessoa vitimista. Ai. A pessoa que eu amo muito é o Nazi. Nazi, Rod, passando por um momento aí, né? Difícil. Eu nunca vi esses dois caras reclamar. Para mim. Mas tem gente que nasce uma unha encravada, parece que vai morrer. Ei, enquanto você está aqui respirando, Deus está te dando saúde, ei, faça alguma coisa. Quem conhece esses dois sabe o que eles estão passando. Quem está mais gritando aleluia, amém, é o Nazi. Teria todos os motivos de estar reclamando, mas tem a ver com o coração. Ele sabe que a suficiência dele é em Jesus. Jesus já é suficiente para ele. É um exemplo para todos nós. Desculpa te expor, filho, mas é que eu senti no coração. 3 João 1,2, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade. Mais uma vez, a palavra falando sobre prosperidade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ei, tudo começa de dentro para fora, diga amém. A prosperidade começa aqui dentro, começa dentro de você. Eu não tenho a casa que eu sonho, mas eu sou próspero. Eu não tenho o carro que eu queria, mas eu sou próspero. Eu não tenho a conta financeira do jeito que eu queria, mas eu sou próspero. Eu sou próspero. E aquilo que eu tenho eu imparto. Isso é uma mentalidade de prosperidade. Isso é muito forte. Olha só, anota essa frase. A prosperidade da alma determina o nível de riqueza e saúde que experimentaremos. Vou repetir, a prosperidade da alma determina o nível de riqueza e saúde que experimentaremos. Tem a ver com a essência. Tem a ver com a essência. Como eu disse, eu conheço muitas pessoas que não são de Jesus. Eu falo assim, amor, tudo que essa pessoa precisa é de Jesus. Tem rios e mares de dinheiro, mas a alma está aflita. Tem pessoas que não dormem. Tem pessoas que só pensam em trabalho, dinheiro. E meu Deus, tem condições de levar a família para jantar lá no Batata, no melhor a parmegiana que tem na cidade, mas insiste em levar no hot dog 3x1. Ei, essa é uma verdade, viu? Se você tem condições, por favor, celebre, contemple, não tenha vergonha, Deus está te abençoando. Mas isso tem a ver com o coração, com a tua alma. Em terceiro lugar, a generosidade como a chave para a mudança. A chave está aqui. A generosidade. A generosidade. Lucas 6,38. Deem e lhes será dado,
boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com medida com que tiverem medido vocês, serão medidos também. Ei, olha o que a palavra está falando. Um dos segredos da prosperidade é a generosidade. A prosperidade do reino começa com o dar, entregar. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. A prosperidade começa no dar, entregar. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Se isso não mexe com você, eu não sei. Mas Jesus não foi escasso na hora de se entregar. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro para o matadouro sem dizer uma só palavra. Quando Jesus se entregou na cruz, ele não se entregou por partes, não, ele se entregou inteiro. E muitas vezes a minha entrega e a sua entrega tem sido parcial. Eu vou até aqui, aqui é o meu limite. Ei, Jesus não teve limite quando se entregou por mim e por você. Eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de chorar por aquilo que Jesus fez pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Como você quer prosperar em sua vida financeira? Como você quer eliminar um espírito de escassez, sendo que dentro de você não consegue ser grato pelo culto que você está celebrando? Você vem para a igreja não é para receber, é para cultuar, liberar palavras de adoração e amor ao Senhor. O louvor é o que? Adoração, entrega. Então primeiro você vem o que? Entregar. Tem gente que chega no terceiro louvor. É uma cultura daqui de Penápolis. Você tem que chegar cedo. O culto começa às 6, chega às 5 para 6. Porque a adoração é algo que você vai entregar para Deus. A palavra é consequente depois da adoração. Aí você recebe, você vem para entregar. E Deus é tão bom que aí depois usa a vida do pastor para liberar algo para a sua vida. É engraçado aqui. O pessoal chega, começa o louvor, até a equipe do louvor fica meio assim. Começa o louvor, tem 4, 5 só. Aí dá um frio na barriga. Ei, começa a chegar mais cedo. Se o culto começa às 18, é domingo, chega às 5 para 6. Está no churrasquinho com a família, amém. Ei, mas o Senhor é o meu pastor e eu vou lá adorar a Ele. Ei, gente, beijo no coração de vocês. Eu estou indo cultuar o meu Deus. De manhã a mesma coisa. O culto começa às 9, chega às 5 para as 9. Entregue a sua melhor adoração a Deus. Prepare o teu arado para receber a semente, a palavra. Não estava nem no script isso aqui, mas Deus está falando com vocês hoje. Se você subestimar a sua capacidade de dar, prejudicará a sua capacidade de receber. Meu Deus, eu vou repetir. Se você subestimar a sua capacidade de dar, prejudicará a capacidade de receber. Ei, ninguém ganha de Deus na generosidade, não. Ninguém ganha dele na generosidade. Ninguém ganha dele. A generosidade quebra o medo e a falta ativa da provisão do reino. A quem dê generosamente, ao ver aumentar as suas riquezas. Mais uma vez a palavra falando sobre riqueza. Ei, então é algo bíblico. Igreja que não fala sobre crescimento e prosperidade é uma igreja que não cresce. O meu papel como pastor é aguçar você a crescer e prosperar, mas com o coração alinhado no Senhor. Que uma igreja próspera cresce. E mais uma vez a palavra está nos falando. Vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem traz alívio aos outros, alívio receberá, diz o Senhor. Essa palavra um dia me pegou. Eu estava indo numa cidade vizinha, estava indo para a academia. Eu atrás, o meu bispo na frente, minha bispa na frente. Ele recebeu uma ligação.
Nessa ligação, a pessoa queria alocar um lugar dele lá para morar com a família. Estava passando por um tempo difícil e tal. Um aluguel acho que de R$2.000, parece. Aí parece que essa pessoa não tinha fiador, porque ele emprestou o nome, zoaram o nome dele, um babado assim. E ele atende no Viva Voz, eu só ouvindo. Aí o bicho falou: não, filho, pelo amor, eu conheço essa família. A família inteira serve na igreja. Meu Deus, não precisa não, pode alugar direto. Ele desligou o telefone. Ah, amém, paizão, tá o outro lá, né, que estava negociando. Desligou, Nazi. Pum. Nós não andamos 500 metros. Diga assim: é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Habita nele, habita na bispa. Não andamos 500 metros. Ele olhou para o lado, olhou para ele. Eu vendo assim, ó, a cena acontecer. Ele olhou para o lado, ela olhou para ele. Ele falou assim: você entendeu, né? Entendi. Ele liga de volta e fala assim: ei, pede para essa família morar lá 1 ano sem pagar nada. E mesmo assim, se eles não se regularizarem, pode morar, eu não vou cobrar. E ele olhou para trás e falou assim: filho, quem traz alívio aos outros, alívio recebe. Quem faz isso? 1 ano de aluguel por R$2.000, assim, ó. Por isso que eu falei e repito, eu não conheci um cara mais generoso depois de Jesus do que meu pai espiritual. Por isso que Deus tem prosperado aquela igreja, a vida dele, a sua família. E eu oro em nome de Jesus para que aumente cada vez mais, que eu sei do coração dele. Quem traz alívio aos outros, alívio recebe. Se coloca em pé. Quando recebemos a provisão e a bênção de Deus, nossa responsabilidade é compartilhada a não reter. Nem sei se ele autorizaria eu falar isso, mas eu falei, qualquer coisa depois ele briga comigo. Mas é um testemunho que mexe com a gente. Eu fui formado por ele. Por isso que eu tenho um coração dessa forma. Eu creio e verei a glória de Deus se manifestando nesse lugar. Talvez você identificou com algo que eu falei aqui hoje. O altar está aqui. Eu quero orar por você, pela tua vida espiritual, pela tua vida financeira, pela prosperidade sobre a tua casa. Vem para esse altar aqui, vem com a sua família aqui. Sai do seu lugar. Não perca essa oportunidade não. Deus quer fazer algo. Sim, Ele quer fazer. É, pastor, eu preciso quebrar esse negócio dentro de mim. Eu tenho medo de perder o que eu tenho. Então vem pra cá. Vamos orar por você. Não fica com vergonha não, é normal. Esses sentimentos vêm, é normal. Acontecem. Mas hoje é uma noite de libertação na sua alma, na sua mente. Deus quer te prosperar. E mais uma vez eu repito, não é questão financeira, não é a quantidade que você tem, mas Deus quer alinhar o teu coração. Deus quer te abençoar. Comece a falar com Deus: Senhor, molda o meu coração, molda o meu coração, fala comigo, Senhor, muda a minha mentalidade. Prospera a minha casa, prospera os meus recursos, a minha empresa. Eu quero ser um financiador do reino. Eu quero ser um abençoador da obra. Assim como o ministério de Jesus foi financiado, eu quero financiar o seu ministério hoje, Jesus, através dessa igreja. Fale com o Senhor. Ele
Deus e eterno Pai, eu peço agora nesse momento, sobre cada família que está aqui representada, ó Deus, para que o Senhor venha destravar a sua mente, o seu coração, que todo espírito de escassez, de pobreza, de vitimismo caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro sobre a mente e o coração deles uma mente próspera, que o Senhor os capacite a gerar riquezas, a prosperar, a avançar, que as suas tendas se alarguem. Eu oro em nome de Jesus para os empresários aqui, para que o Senhor derrame sobre essas empresas, Senhor, uma medida redobrada das tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida deles, que essas empresas cresçam, se tornem, Senhor, franquias. Eu oro em nome de Jesus por uma expansão, por um crescimento, Pai, que eu tenho certeza que conforme eles crescerem, mais eles abençoarão o reino, as pessoas. Então eu oro em nome de Jesus para que do alto venha mesmo, Senhor, essa capacitação, como diz na tua palavra, de gerar riqueza, prosperidade, crescimento. Eu declaro as tendas sendo alargadas, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Senti de finalizar o culto levantando uma adoração ao Senhor. Eu queria que a igreja, para nós finalizarmos o nosso culto de hoje, levantasse essa adoração conosco. Amém? Vamos lá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque mas eu nem sei.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tem misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Uma semana extraordinária em nome de Jesus.